Quem foi Abraão? Qual a importância de Abraão para a humanidade? Quais as consequências de se passar na frente da vontade de Deus ou não esperar que ela se cumpra? O que é o concubinato? É válido para o Novo Testamento? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses assuntos no canal EBD Visual, que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Célio Augusto e estamos iniciando uma série de aulas, de videoaulas, melhor dizendo, no nosso canal EBD Visual. Essa é a primeira aula de muitas, se Deus quiser, que estaremos postando. Esse é um canal novo e estamos iniciando as postagens e também conversando sobre estas aulas desse trimestre. Eu solicito a todos, que estão acompanhando, você que chegou aí, quiser curtir o nosso canal, se inscrever nele e também compartilhar com aquele que você acha que precisa, que é um professor da escola dominical. Você estará ajudando uma outra pessoa e estará ajudando também o canal. Esse trimestre nós estaremos estudando sobre relacionamentos em família. Essa lição, escrita pelo pastor Elienay Cabral, e um subtítulo diz aqui: Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. É um trimestre bastante interessante, porque já tivemos aulas onde foi tratado sobre os inimigos da família. Mas, como diz o pastor Elienay Cabral no início dessa lição, e quando esse inimigo ele é dentro da família, ele é um inimigo interno. E isso nós estaremos tratando, porque são coisas que estão acontecendo no meio da família e que muitas vezes influencia e acaba essa família vindo à destruição. Então, vamos lá para a nossa lição, a lição de número 1. E o tema da nossa lição é: quando a família age por conta própria. Lembrando, eu estava me esquecendo aqui, eu vou deixar no canal do YouTube do EBD Visual, eu vou deixar uma aula em PowerPoint. A aula em PowerPoint, ela tem as suas vantagens, porque apresenta as gravuras, mas o problema é justamente o tempo. Eu tinha gravado uma aula com essas gravuras, com os slides em PowerPoint, e não deu tempo. Ou seja, deu tempo. Foi 1h05 de aula, e quando eu fui colocar, o YouTube não aceitou, por causa de um vídeo muito longo. Então, eu vou deixar a aula, essa aula que nós vamos estudar, em PowerPoint, para que você possa baixar e ministrar na sua aula no próximo domingo, querendo Deus. Então, o tema da nossa lição será: quando a família age por conta própria. A leitura bíblica em classe são 2 textos. O primeiro texto encontra-se em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, e também Gênesis, capítulo 16, versículo 1 ao 5. Duas histórias, 2 fatos, e o primeiro mostrando a saída de Abrão, e lá na frente o momento em que Sarai ela toma uma decisão que vai influenciar no seu casamento. Como disse, a lição ela foi comentada nesse trimestre pelo pastor Elienay Cabral, e é um pastor que todas as lições que nós vimos passadas são lições impactantes, como tem sido todas as lições da CPAD, de um período muito grande para cá, muitas lições que têm mexido com a nossa vida. E é isso. Então, vamos para a nossa introdução, sem mais delongas. O pastor Elienay Cabral,
ele cita que algumas revistas atrás, elas falaram sobre a família e trataram sobre os inimigos da família, os inimigos externos. E nessa oportunidade, como disse anteriormente, estará tratando sobre os inimigos internos. E ele cita aqui alguns que vão ser tratados no decorrer desse trimestre. Nós vamos estudar aqui sobre problemas de comunicação conjugal, quando um marido não conversa com a esposa, eles vivem dentro de casa como duas pessoas totalmente diferentes uma com a outra. O problema do ciúme também, que é uma coisa muito forte, que tem atingido em muitas famílias. E a rebeldia, e aí entre o casal, e também muito mais na vida dos filhos. Também os problemas das porfias, que são as lutas, são as pelejas que acontecem dentro da família. Um problema muito forte também, que ele cita, é a mentira. E isso tem causado muito transtorno à vida da família. Maridos que não falam a verdade, esposas que não falam a verdade, filhos que não falam a verdade. E essa família vive uma vida de mentira. Também um inimigo muito forte nesta última hora é a mágoa. E como diz a palavra de Deus, um grande problema na vida de uma pessoa pode ser a raiz de amargura. Também vão ser tratados no decorrer das lições que virão sobre um inimigo também, que é a falta da educação aos filhos, ou uma má educação aos filhos. E outros inimigos que serão tratados também no decorrer do trimestre. Muito bem, vamos então para o nosso primeiro tópico da nossa lição, que tem como título, que foi colocado pelo pastor Elienay Cabral, Deus faz promessas a Abrão. A primeira coisa aqui, o primeiro ponto, vai falar sobre o encontro de Deus com Abrão. A primeira coisa que a gente precisa notar e voltar um pouco no tempo é saber quem foi Abrão. Esse homem, ele era um caldeu, né? Ele nasceu em Ur dos Caldeus e ele foi chamado pelo Senhor. Um grande problema que se encontra é quando ele foi chamado. Se ele foi chamado em Ur dos Caldeus ou se ele foi chamado em Harã. Há uma grande possibilidade dele ter sido chamado em Ur dos Caldeus. Existem alguns textos na Bíblia Sagrada onde cita que Deus chamou Abrão em Ur dos Caldeus, ou dá a parecer. O texto mais interessante encontra-se em Atos, capítulo 7 e versículo 2. Estevão, quando ele foi fazer a sua defesa diante do sinédrio ali, diante daquelas pessoas, ele fala no versículo 2, e ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, esse texto, o próprio Estevão mostra que o chamado dele foi na Mesopotâmia antes de ir para Harã. E qual a importância de Abrão para a humanidade? Nós podemos citar que Abrão, do Antigo Testamento, ele é uma das pessoas principais dos patriarcas. Por quê? Porque de Abraão viria a existir o povo de Israel, consequentemente, a história seria mudada através do nascimento desse povo. E veio de Abrão. Então, Abrão, nós podemos notar que Abrão ele é importante para 3 tipos de religiões. A primeira religião que Abrão é importante é a religião judaica. Por quê? Porque ele é pai dos israelitas, ele é pai de Israel. Ele também é muito importante
para os árabes e a religião muçulmana. Por quê? Porque ele também foi pai de Ismael, e de Ismael vieram os povos árabes. E por fim, ele também é muito importante para os cristãos. Por quê? Porque através de Israel, Abrão gerou a todo o povo de Israel, veio de Abrão, então de Israel também veio Jesus Cristo. E de Jesus Cristo veio a igreja do Senhor. Então, Abrão, ele também é importante para os cristãos. Então, ele é pai de Israel, ele é pai do mundo árabe e ele também é pai, pela fé, de todos os cristãos também. Vamos para o segundo ponto. Voltando um pouco sobre a chamada, nós observamos que Deus chama a Abrão e dá algumas ordenanças ali para ele. Ele fala claramente, sai, como diz aqui na nossa lição, na leitura bíblica em classe, o versículo 12 diz: ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, nós observamos aqui algumas ordens para Abrão. Primeiro, sair da sua terra. Ele tinha que sair do local aonde ele nasceu, ou ele estava vivendo. Também ele tinha que sair do meio da sua parentela. E aqui também, em terceiro lugar, vai dizer, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aqui entramos em um grande debate, onde é pregado que Abraão, ele cumpriu isso aqui pela metade. Por quê? Ele saiu da terra? Sim. Ele saiu do meio da parentela? Saiu, só que ele levou parentes junto com ele. Ele saiu da casa do pai dele? Isso pode ter acontecido em Harã. Lá em Ur dos Caldeus? Não. Quando eles saíram de Ur dos Caldeus, primeiro foi o pai de Abrão que saiu, Tera, ou alguns chamam Terá. Não importa, vamos ficar com Tera. Então, Tera, que era o pai de Abrão, saiu com Abrão, primeiramente, não foi nessa chamada, não, a chamada foi para Abrão, não foi para Tera. Então, antes teve a saída de Ur dos Caldeus. A Bíblia vai dizer que Tera e Abrão e alguns dos seus familiares foram para Harã. E ali em Harã ficaram vivendo naquele local. E em Harã, o pai de Abrão faleceu naquele lugar. O certo é que Abrão, ele saiu, ele cumpriu a palavra do Senhor, ele creu na promessa do Senhor. E agora vem a segunda parte desse texto. Primeiro ele dá uma ordem, mas agora vem as promessas. E quais são as promessas? Versículo 2. E far-te-ei. Você fazendo isso que eu te falei, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, é a promessa do Senhor e não termina. Deus ainda continua. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa para Abrão era uma promessa muito grande, que equivalia ao quê? Ele ser reconhecido em todo o mundo, o nome dele ser engrandecido, mas ele tinha que fazer o seguinte: primeiro, crer nas promessas e acreditar e não olhar para trás, não olhar para o lado. E ele pôs em prática isso aí já no início da sua caminhada. Então, assim foi o chamado de Abrão. Segundo ponto, a dúvida diante da espera. Abraão já começa, aqui o pastor Elienay vai falar,
ele já começa a buscar alternativas. Primeiro é Abrão que faz isso. Lá na frente nós vamos ver Sara fazendo isso aí. Então, nós observamos que ele começa a buscar alternativa. Nesse ponto aqui, o pastor Elienay Cabral, ele fala sobre isso aqui, sobre ele colocar dúvida. Quando ele chega na presença de Deus, nesse ponto, ele começa a perguntar, como é que vai acontecer isso? O único da minha casa aqui é o Damasceno Eliezer. E eu estava lendo em alguns comentários, talvez Eliezer, ele era como se fosse um filho para Abrão. Ele era um servo, mas ele vivia na casa de Abrão como se fosse um filho. Abrão tinha muita confiança. E isso vai acontecer lá na frente quando Abrão, ele vê que o tempo da partida dele está próximo, e ele então manda que Eliezer busque uma mulher, uma esposa para o seu filho, Isaque. Então, ele tinha muita confiança em Eliezer. E nós observamos que ele então faz essa proposta para Deus. Ele pergunta, olha, não tem como acontecer isso. O único que tem na minha casa aqui é o meu servo, Eliezer. Será que vai ser assim? Será que é esse aqui que vai ser o meu herdeiro? Aquele que vai receber as promessas? Ele pergunta para Deus isso aí, né? Então, o terceiro ponto é a resposta de Deus. É a resposta de Deus. Deus responde, né? E aí diz aqui, Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Nós observamos aqui que Deus, ele dá uma palavra muito dura para Abrão naquele momento. Ele diz um não para Abrão. Ele diz um não. Ele diz dessa forma claramente. Ele fala, eu sou o Senhor. E essa palavra Senhor, no original, no hebraico, é Adon. Da onde vem a palavra Adonai, que é alguém que tem controle absoluto de todas as coisas. O que Deus começa a falar com Abrão neste momento é, eu sou aquele que tem o controle. Abrão, eu não perdi o controle. A promessa está de pé. Eu vou te engrandecer, eu vou te dar uma descendência, mas vai ser aquele que vai sair de ti. Então Deus diz claramente, não é Eliezer, é aquele que vai sair de ti. Então Deus, ele cumpre o que prometeu. Agora, apesar de tudo isso, nós vamos agora para o segundo tópico. Apesar de tudo isso, Abrão ainda fraquejou na fé. Mas isso, nós não podemos ficar culpando e colocando culpa em Abrão e falando como ele foi irresponsável. Quantos de nós, vivendo em uma época em que nós estamos vivendo, nós não queremos também passar na frente das promessas de Deus? Então, Abrão, apesar de tudo isso aqui, Deus falando isso aqui, nesse momento, ele ainda vem a fraquejar, como nós vamos ver agora. Segundo tópico. Interferência no plano de Deus. Agora nós vamos observar como foi que Sara quis interferir na promessa de Deus e quais foram a sugestão que ela deu para dar essa ajuda no cumprimento dessa promessa e também as consequências que vieram por causa deles passarem na frente da promessa de Deus. Então, o primeiro ponto, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. O que ela propõe agora? Ela tinha uma concubina. E a concubina, nesse caso aqui, era uma ajudante de Sara. É tanto claramente que ela oferece a concubina para Abrão. Ela não era concubina, uma pessoa que Abrão se deitava com ela. Uma coisa que tem que ficar frisado aqui é isso. Ela oferece uma moça, uma mulher, né, que estava ali ajudando ela, que era uma serviçal de Sarai. Então,
ela pega e oferece, né? É uma sugestão. A sugestão dela é dizendo, olha, Deus tem me impedido de gerar, e você se deita com esta mulher aqui, com a concubina, e eu terei filho através dela. Então essa foi a ideia brilhante, né, para não dizer outra palavra, de Sarai. Então, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. O que era o concubinato? Nos povos antigos, era normal, para a época, o concubinato. Quando o chefe de família, ele tinha essa liberdade de possuir outras pessoas, outras mulheres no seu próprio casamento. Isso era um costume antigo. Passou-se para o mundo do povo de Deus, né, na chamada dos patriarcas, sim, passou através desse fato aqui, e não fala que Abraão deitou-se com outras mulheres, foi nesse caso aqui, essa sugestão, mas nós observamos que depois disso, Isaac não fez. Isaac, ele teve uma mulher. Ele não seguiu o exemplo, ou péssimo exemplo, do seu pai. Mas nós observamos que já o neto de Abrão, que seria Jacó, ele teria outras concubinas, mas 2 concubinas. E através disso também vieram ali todos os 12 filhos de Jacó. Então isso foi passando. E nós observamos outros também. Nós observamos Davi, que tinha também outras concubinas. A Bíblia vai dizer sobre isso aí, vai falar que Davi teve, e também nós temos aí o campeão de todos, né? Podemos falar dessa forma. Campeão, um jeito de dizer, né? O que teve mais? Quem foi? Salomão. A Bíblia vai dizer, 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, vai dizer que Salomão, melhor dizendo, teve 700 mulheres e 300 concubinas. Um absurdo. Né? E foram elas, o texto vai dizer, versículo 4, vai dizer que foram essas mulheres que desviaram Salomão do caminho do Senhor. Né? Então, o concubinato, ele era, não vou dizer que ele era autorizado por Deus. Alguns falam que era tolerado por Deus antes da lei, na lei, porque nós observamos também em Êxodo, capítulo 21, versículos 7 ao 11, aonde trata desse assunto. Então isso entrou como um preceito dentro da lei, aonde deveria ser tratado um homem que tivesse concubinas, como ele deveria tratar aquela mulher. Nós observamos também, agora podemos perguntar, e no Novo Testamento? No Novo Testamento, meus irmãos, Jesus, ele vai restaurar o sentido verdadeiro do casamento. Ele vai dizer, em Mateus capítulo 19, versículo 5, ele vai dizer que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Não está dizendo vai se unir à sua concubina. Então, Jesus, ele não tolerou e ele não permitiu a poligamia. Então, Jesus não tolerou e de forma nenhuma ele também concordou com a poligamia, ou ainda pior, a bigamia. Né? Poligamia são muitas, a bigamia, 2 mulheres. Então, Jesus não tolerou uma das duas. Jesus, ele restaura o sentido real e verdadeiro do que Deus criou lá no Jardim do Éden. Deus não criou uma Eva e várias concubinas.
outras mulheres. Ele criou uma mulher para um homem. Foi assim que Deus tratou. Nós observamos também que Paulo vai falar muito sobre isso aí. E um texto que é muito conhecido, está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz lá que convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Então Paulo, em nenhuma das cartas, ele também autoriza, em nenhuma das cartas, ele passa a mão, em nenhuma das cartas, ele concorda com a poligamia. Em nenhuma das cartas, ele também não concorda com a bigamia. Então, vamos agora para o segundo ponto. Os dois vacilam na fé. Então, não foi somente Sarai que vacilou na fé. Abraão teve também uma participação nessa fraqueza. Sarai vacilou em tentar ajudar no cumprimento da promessa do Senhor. E como Abraão, ele errou? Ele errou a Bíblia vai dizer claramente, em ouvir a voz de Sarai. Né? Em ouvir a voz de Sarai. Então nós observamos que ele, como homem de Deus, que teve as promessas feitas por Deus lá atrás, ele teria toda a possibilidade, e ele teria toda a força também, para dizer um não para a proposta de Sarai. Ele poderia ter dito, não, o Deus que me prometeu, e que disse que de mim sairia aquele que seria o meu herdeiro, e seria também de forma concreta, aquele que iria prosseguir na minha linhagem, é um que vai sair de mim, e você é a minha esposa, então vamos crer até ao final. Então, os dois vacilam. E aí acontece uma coisa que há muitos anos atrás, inclusive foi uma novela, não que tenha assistido, mas foi uma novela bastante divulgada, uma novela muito antiga, onde foi tratada sobre barriga de aluguel. E foi justamente o que aconteceu com Sarai. Ela pegou a barriga de Agar, e para que a semente de Abrão ali fecundasse a Agar, e então ela teria um filho na barriga de outra pessoa. Isso é um erro. Continua sendo erro. Tem muitos casos de muitas pessoas que engravidaram e depois não quiseram passar o filho. E muitas pessoas fazem isso hoje por causa de dinheiro. E isso é errado aos olhos do Senhor. É melhor confiar em Deus, e Abrão não confiou, nem Sara. Terceiro ponto, o problema da precipitação. Então, essa atitude gerou alguns problemas. Então, podemos perguntar, Sarai tinha problemas? Tinha. E qual era o problema ali? O problema era não engravidar. Ela não engravidava, ela era estéril. Aí ela pega e ela resolve passar na frente de Deus, ela resolve dar essa ajudinha para Deus. E o que acontece? Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Por outro lado, vieram ainda mais consequências piores para essa situação. Então, através dessa atitude, o que acontece agora? Acontece desavenças entre Abrão e Sarai. Acontece também desavença entre Sarai e Agar. A Bíblia vai mostrar claramente que ela engravida e ela começa agora a provocar ciúmes em Sarai. A Bíblia vai mostrar claramente que tem uma primeira fuga de Agar, ela foge, e a Bíblia vai mostrar que um anjo ali aparece para Agar e manda ela voltar e se dobrar diante da sua senhora. E ele faz uma promessa, aquele que está dentro do teu ventre também, Deus vai fazer uma grande nação
dele. Então tinha promessa também para Ismael. E ela volta. Mas quando volta, ela é aceita. Não, a Bíblia não mostra ela voltando, não fala como foi essa volta, como foi o perdão. O certo é que a situação não estava resolvida. E ela então começa a viver ali, ela dá à luz. Lá na frente, nasce Isaac, né, que é o filho da promessa, mas resolveu a situação? Não. Os dois também começaram a brigar um com o outro, a ter desavença um com o outro. E aí não tem uma outra escapatória a não ser agora a própria Sarai mandar que Abrão dê uma ordem para Agar, para ela poder sair e ir embora. E Deus então autoriza que isso aconteça. Então é uma situação muito difícil, é uma situação triste, porque lá na frente Agar acaba a água, e aí o que acontece? Ela afasta do menino para poder não ver ele morrer. Mas a Bíblia mostra claramente que Deus intervém ali naquele lugar, e então aparece uma água ali onde eles podem beber, e ele se torna então uma nação, né? Uma nação da onde vêm os povos árabes. Então, o resultado disso tudo, né, dessa ajudinha que Sarai tentou dar, é expulsão de Agar, herança, né, uma herança. O que eles herdaram agora? Uma rivalidade entre dois povos. E também uma rivalidade que vem se arrastando até o dia de hoje. Os povos árabes e Israel são inimigos ferrenhos, não conseguem ser amigos, apesar de terem vindo do mesmo pai. Uma situação muito difícil. Terceiro e último tópico. O terceiro e último tópico da nossa lição diz as consequências de uma decisão precipitada. Agora vamos ver um pouco mais sobre essas consequências. O primeiro ponto, o conflito na família de Abrão. Por causa da atenção de Abrão ao seu filho, agora vamos voltar um pouco, quando nós começamos ali, Agar estava grávida, ela se sente naquele momento, ela vendo o próprio Abrão cuidando bem dela, tratando ela bem, certamente tratando ela com carinho, agora ela acha-se no direito de poder enciumar a sua senhora. Com toda certeza ali, talvez com um pensamento de que poderia herdar, sendo que a concubina, em muitas situações, ela não herdava de forma nenhuma a herança daquele que tinha se deitado com ela. Muitas vezes, em muitos casos, o filho poderia sim ser o herdeiro, mas não nesse caso, porque o próprio Deus falou que não era ele o filho da promessa. Então, ela agora se sente, tem alguma coisa na sua vida que torna ela agora, ela pensa que é superior a Sarai. Então ela começa a provocar o ciúme. Aqui entra um grande problema que nós vamos estudar lá na frente, que é sobre a questão do ciúme. Ciúme é uma coisa que prejudica, ciúme mata, ciúme acaba com famílias. Segundo ponto, a fraqueza de Abrão. O fato ocorrido com o patriarca nos mostra que temos que ter sensibilidade e confiança naquele que fez as promessas. Meus irmãos, nós temos que confiar nas promessas de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou, ele não é mentiroso. Se Deus falou, não importa o momento. É no momento dele, não é no nosso momento. Não é na nossa hora. Não é do jeito que a gente quer também. Então, ele fraquejou, foi uma fraqueza. Com toda certeza, se pudesse ter voltado atrás, poderia. Ele teria feito isso. Mas a Bíblia não mostra que houve consequências ali de
morte, de outras coisas, somente o que aconteceu agora, sobre essa rivalidade entre duas nações. Mas no momento ali, se Abraão tivesse como voltar, ele voltaria. Ele foi um momento de fraqueza, e isso é uma reflexão para a nossa vida, para nós também não fraquejarmos diante das promessas do Senhor. Terceiro ponto, uma opinião equivocada acerca de Deus. Aqui vai voltar para Sarai, aonde ela vai dizer uma palavra que é uma palavra até um pouco dura, né? Ela vai dizer no versículo 2 do capítulo 16, ela vai dizer: o Senhor me tem impedido de gerar. O Senhor, foi Deus que me impediu de gerar. Ou seja, uma triste situação, ela estava colocando a culpa em Deus. E por causa dessa culpa que ela estava tentando colocar em Deus, ela resolveu tomar essa decisão. E as consequências que vieram foram muito prejudiciais para todo o povo de Israel, e isso até o dia de hoje. Então, não venhamos colocar a culpa em Deus. Deus sabe de todas as coisas, e Deus sabe o momento certo de fazer as coisas. Eu vi uma ilustração muito interessante de um homem que estava observando e vendo uma lagarta, e quando ela estava saindo ali daquele casulo, para ela poder se transformar em uma borboleta. E um homem ficou olhando ali e vendo aquela lagarta sofrendo, mexendo para poder tentar sair daquele casulo. E ela tentava, mexia, estava ali numa agonia. E aquele homem olhando, ele ficou olhando ali e falou assim: olha, você quer saber? Eu vou ajudar essa lagarta a ela sair dela aí para tirar esse sofrimento dela. E ele então, com um pauzinho, ele pega ali um gravetozinho e começa a mexer e começa a tirar aquela lagarta dentro daquele casulo. E aquela lagarta, ela sai. Mas ele ficou observando aquela lagarta porque ele queria ver ela se transformando em uma borboleta, voando. Mas ele teve uma grande decepção. Esse momento em que ela ficava e ela fica dentro daquele casulo, todos aqueles nutrientes, aquela gosma que ela está ali, enquanto ela está se mexendo, aquela gosma está passando nutriente para as suas asas. Aquilo ali, aquele sofrimento que ela estava passando, é justamente a transformação que ela estava tendo. São os nutrientes que estavam fazendo ela se transformar em uma borboleta perfeita. E ele teve uma grande decepção ao ver que ela não conseguiu voar. E ela ficou ali uma borboleta aleijada. E não teve outra escapatória a não ser morrer. Então, Deus sabe o que nós estamos passando. Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabe o momento em que nós estamos vivendo. E agora, se Deus prometeu, vamos simplesmente esperar o momento certo. Deus, ele vai cumprir, mas não vamos passar na frente, não vamos pegar graveto, não vamos pegar uma varinha para tentar ajudar. Nós vamos atrapalhar. Existe um ditado por aí: tudo que o homem coloca as mãos naquilo que Deus já fez perfeito, vem a se estragar. Por quê? Porque Deus já fez tudo no seu devido lugar e na hora certa para poder acontecer. Então, terminamos por aqui esta videoaula. Eu quero neste momento agradecer a todos. Mais uma vez, quero pedir a todos que venham curtir este canal. Também se inscreva nesse canal e compartilhe para que, de alguma forma, eu espero que estas aulas venham ajudar. É a primeira aula que eu estou fazendo. Então, Deus abençoe a todos. Não se esqueça,
a aula em PowerPoint está aqui abaixo, tá? No canal EBD Visual. Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima aula, se Deus permitir. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.